Gálatas 5, 22 a 25, essa é a palavra do Senhor. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Até aqui, oremos. Pai, que seja o Teu Espírito Santo professor, e que nós, Senhor, sejamos alunos, que nós venhamos a extrair desse texto aquilo que o Teu Santo Espírito tinha a intenção de ensinar através da pena do apóstolo Paulo, e não aquilo que nós queremos que ele signifique, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco através da Tua palavra. Amém. Irmãos, hoje é o nosso último sermão nessa série da Carta aos Gálatas a respeito do fruto do Espírito, e tem sido maravilhoso aprender o quanto a nossa carne ela tem impulsos, e esses impulsos que são chamados de obras da carne no mesmo capítulo 5 de Gálatas, eles são contidos pelo chamado fruto do Espírito. Ou na linguagem de Paulo, a carne milita contra o Espírito milita contra a carne luta contra o Espírito luta contra a carne. A manifestação do fruto do Espírito na vida de uma pessoa convertida é uma guerra entre duas naturezas, a natureza de Adão e a natureza de Cristo, a natureza que ama o pecado e a natureza que ama o Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o último dos atributos do fruto do Espírito, o domínio próprio. Depois de já termos aprendido a respeito de todos os outros, vamos falar sobre o último. E quando eu falo sobre domínio próprio, estudando sobre domínio próprio, eu lembrei uma vez de uma fala de um pastor. Estava assistindo uma vez, esse pastor disse que conversava com uma pessoa, e essa pessoa dizia a ele, essa pessoa não era cristã, essa pessoa dizia a ele o seguinte: cara, essa vida de vocês, essa vida de crente, é uma vida muito cheia de limitações, é uma vida em que você não consegue ter liberdade para fazer o que você quer. E esse que falava era fumante. E aí o pastor perguntou para ele assim: você consegue largar o cigarro? Ele: mas eu não quero largar o cigarro. Eu falei: tá, mas se você quisesse largar o cigarro, você conseguiria largá-lo? Ele falou: não, deveria passar por um tratamento, porque tem o vício e tal, não sei o quê. Ele falou: pois é, eu posso optar, fumar ou não fumar, eu tenho essa liberdade, você não. Quem é o escravo de quê aqui? Veja, eu sei que isso não define de maneira completa o que significa você ser livre em Cristo, mas é uma boa ilustração. É uma boa ilustração, inclusive, daquilo que nós falaremos hoje. O que quer dizer domínio próprio? O que quer dizer autocontrole, que é o conceito de domínio próprio? Bom, este atributo, baseado no estudo que nós temos feito da Carta aos Gálatas, talvez seja aquele que, e agora vou pedir uma licença para dizer que essa é a minha opinião, talvez seja aquele que mais reflete o trabalho do Espírito Santo de Deus em nós, no que diz respeito à liberdade, domínio próprio. Todo o capítulo 5 de Gálatas trata sobre este tema, liberdade. E quando nós entendemos o que significa de fato ser livre à luz da Bíblia, nós vemos que domínio próprio é uma das características que mais evidencia essa libertação. Domínio próprio é algo tão importante que Pedro, quando ele escreve a sua segunda epístola, ele dá uma série de etapas, que um cristão deve seguir na sua caminhada, e ele cita este atributo. Ele diz: por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, mesmo termo, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade. Então nós vemos pela carta de Pedro, isso é 2 de Pedro, capítulo 1, versos 5 e 6, ele fala isso. Nós vemos que domínio próprio é algo que deve ser acrescentado ao nosso conhecimento, e do domínio próprio emana a nossa perseverança. Isso é o que nós lemos em 2 de Pedro, capítulo 1. Domínio próprio é algo tão importante
que Paulo, quando ele teve que prestar depoimento lá em Atos capítulo 24, quando ele era réu, e ele teve que prestar depoimento ali a Félix em Atos 24, o Lucas, quando vai falar sobre qual era o cerne do papo de Paulo ali com Félix, ele diz que Paulo começou a falar sobre justiça, sobre domínio próprio e sobre juízo vindouro. Tanto era importante esse tema na pregação dos apóstolos. E aí depois Félix ficou amedrontado e disse que ele poderia se retirar naquele momento, porque realmente era muita informação, eles precisavam processar o que Paulo estava falando. Vejam, esse conceito, ele permeia as Escrituras. E para nós entendermos o que o Espírito Santo de Deus faz por nós, quando nos dá esse atributo, o domínio próprio, eu acho que um bom texto para nós falarmos sobre isso é o que se encontra em Efésios capítulo 2. Eu gostaria que os irmãos me acompanhassem um livro à frente de Gálatas, Efésios capítulo 2. Assim diz a palavra em Efésios capítulo 2. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que é o diabo, no espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os demais. Até aqui, segundo o texto de Efésios, o que nós vemos? O que faz com que o homem seja naturalmente filho da ira, que é uma correção teológica que tem que ser feita. As pessoas não nascem naturalmente filhas de Deus, nascem naturalmente filhas da ira. E qual o motivo disso segundo esse texto? O que esse texto nos revela? Que o homem natural, ele tem três problemas. Três problemas, não é um só, são três, no que diz respeito à vida dele. O texto fala, no verso 2, que o mundo é um dos problemas. Nós andávamos no curso deste mundo, nós seguíamos o fluxo que este mundo segue, então o mundo era o problema. Nós vemos ainda no verso 2, que o diabo é um outro problema, o príncipe da potestade do ar, o mundo, o diabo, mas quando entramos no verso 3, nós vemos que andar no fluxo do mundo, que andar na direção do diabo, não é algo que acontece como naqueles teatros em que Jesus está de um lado, o diabo está do outro, e a pessoa está no meio, e Jesus puxa de um lado, e o diabo puxa do outro. Já viram um teatro assim? Nós vemos que o caso no mundo espiritual não é esse, porque vejam o que diz o verso 3, nós andávamos neste fluxo do mundo, do diabo, todos nós, segundo as inclinações da nossa própria carne. Vejam que a pessoa sem Deus não anda no fluxo do diabo, porque o diabo está vencendo uma luta contra Jesus, e essa pessoa só não busca a Deus, porque ela queria muito buscar a Deus, mas não busca porque o diabo não deixa. Não, as pessoas que estão no mundo, seguem o caminho do diabo, e seguem o fluxo do mundo, porque eles dão a esta pessoa exatamente o que ela quer. Você, antes de se converter, seguia as inclinações da sua carne, porque o mundo e o diabo davam exatamente o que a sua carne desejava, exatamente o que ela queria. Exatamente o que ela queria. O problema maior do homem, conquanto o entorno dele seja um grande problema, o mundo é um grande problema, Satanás é um grande problema, mas o maior problema de cada homem é a própria carne, que recebe de um mundo caído exatamente aquilo que ela deseja. Exatamente aquilo que ela deseja. A pessoa que vive fora de Cristo acha que é livre e não faz ideia das amarras que ela possui. Não faz ideia do quanto ela é escrava de si mesma. Podem voltar lá em Gálatas, capítulo 5. Quando vocês tiverem dificuldade de se lembrar qual é o maior problema do ser humano, lembrem-se da abreviação SAMUCA, é o problema do ser humano. Satanás, o mundo e a carne. SAMUCA, certo? Lembrem-se disso. A pessoa sem Cristo vive com uma carne que quer tudo o que a afasta de Deus. Um mundo que oferece a ela tudo o que a carne dela quer. E um Satanás que rege esse sistema para manter as pessoas diante de Deus. Irmãos, agora vamos olhar rapidamente para o texto de Mateus capítulo 4. Vamos comigo até Mateus capítulo 4 e nós consideraremos os versos 3 até o verso 10. Mateus 4, do 3 ao 10. O texto da tentação de Jesus no deserto. Mateus 4, 3.
Então o tentador, aproximando-se de Jesus, disse: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor Deus e preste culto somente a Ele. O que nós vemos aqui, irmãos, podem voltar lá, não, fiquem no texto um pouquinho, perdão. Nós vemos no verso 3, no verso 6 e no verso 9, Satanás oferecendo a Jesus tudo o que ele e o mundo podem oferecer à carne: pães, um certo senso de religiosidade triunfalista, eu vou me jogar e Deus me segura, e todos os reinos e riquezas deste mundo. Satanás deu a Jesus a oportunidade de colocar Deus em segundo plano, de negar a Deus a troco de outros benefícios. Jesus não caiu. Podem voltar em Gálatas. Jesus foi tentado na carne e não caiu. E quando vocês pensarem nesse texto, lembrem-se sempre que Jesus tem dupla natureza, Deus e homem. Jamais olhem para a tentação de Jesus e pensem: não, é lógico, ele era Deus, claro que ele não caiu. Jesus foi tentado na carne, mas ele não caiu. Por que ele não caiu? Porque Jesus não tinha as amarras de Efésios capítulo 2. Jesus estava sim num mundo caído. Jesus estava ali diante do príncipe da potestade do ar, o diabo, que sim regia o curso desse mundo. Mas qual era a diferença? Jesus não tinha as amarras da carne. Jesus não tinha as amarras da carne. Jesus não tinha a amarra do pecado. No final das contas, o motivo pelo qual o mundo te amarra nesse sistema, Satanás te amarra nesse sistema, e você só sai dele se o Senhor te tirar dele, é porque a sua carne recebe do mundo exatamente aquilo que a sua carne quer. Não era o caso de Jesus, que veio como segundo Adão, nova criação, homem sem pecado. Jesus disse, como eu já disse tantas vezes: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. É isso que me traz felicidade, é isso que a minha carne quer. Ele não precisou cair, ele não caiu porque ele tinha controle das suas emoções, dos seus desejos. Ele sentiu fome? Sim, sentiu fome. Talvez tenha ficado claro para Jesus quais eram as implicações de receber do diabo todos os reinos do mundo. Porque Jesus, para receber todos os reinos do mundo, Jesus, para ter toda a autoridade sobre céus e terra, o que teve que acontecer com ele? Teve que ser esmagado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades e levado sobre si o castigo que nos traz a paz. Ele levou sobre si a ira de Deus e foi glorificado em seguida. Mas o diabo chega para ele: me adore e eu te dou tudo isso. E se eu não precisar, não é ser esmagado pelas transgressões de ninguém? Veja, havia todos os motivos do mundo para Jesus cair. Ele não caiu. Ele não caiu porque ele tem domínio próprio. Ele tem domínio próprio porque aquilo que é, porque os desejos, as inclinações dele são inclinações que o levavam a Deus. Sem o Espírito Santo de Deus nós não temos isso. Sem o Espírito Santo de Deus nós não temos domínio sobre os desejos da nossa carne. E é por isso que é tão amplamente sabido que é impossível não pecar. É impossível não pecar. É impossível. Vejam o que a Bíblia diz sobre essa falta de controle da nossa carne. Eclesiastes 7:20 diz: na verdade, não há um homem justo sobre a terra que faça o bem e que nunca peque. Vejam o que diz Romanos 3, do 10 ao 12. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. E tanto é verdade que o ser humano não tem controle para parar de pecar, que Salomão, quando ele constrói o templo, e ele termina de construir o templo lá em 1 Reis, capítulo 8, ele ora a Deus, consagrando o templo, ele diz: Pai, quando pecarem contra ti, já pressupondo que as pessoas iam pecar, quando pecarem contra ti,
Parênteses, porque não há ninguém que peque, não há ninguém que não peque, perdão. E tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto daqui. Ele já ora, já considerando um cenário em que o pecado faria parte ali daquela conjuntura, e já pedindo perdão de antemão. Sem o Espírito Santo de Deus, você é só um escravo de si mesmo e do seu entorno. Completamente entregue à vontade da sua carne e aos desígnios de Satanás, no mundo que te dão exatamente o que a sua carne quer. Às vezes, as pessoas criticam o movimento reformado, porque eles supostamente dizem que nós não acreditamos em livre-arbítrio. Ok, talvez nos termos que as pessoas dão para livre-arbítrio, nós realmente não acreditamos. Por quê? O que significa livre-arbítrio? O que caracteriza um árbitro num jogo de futebol ou de qualquer esporte? Ele tem que ser neutro, não pode ter nenhuma inclinação natural para nenhum dos lados, para que ele possa fazer ali a avaliação dele de maneira correta, de maneira justa. Nós temos esse arbítrio, esse livre arbítrio, a livre vontade de escolher entre o bem e o mal e não ter inclinação para nenhum dos lados, ou nós somos como um carro que está puxando para a direita, que para ele andar reto alguém tem que puxar de volta. Nesses termos de, você pode escolher entre o bem e o mal. Não existe isso. O ser humano não tem esta característica. Se ele tivesse, isso significaria que o domínio próprio já faria parte da vida dele sem o Espírito Santo de Deus. Sem o Senhor, nós somos escravos. Escravos da nossa carne. Mas com o Espírito Santo de Deus habitando em nós, nós continuamos sem poder controlar o mundo. E continuamos sem poder controlar o diabo. Mas o Senhor nos dá forças para controlar a nossa carne. Isso é domínio próprio. É a capacidade de olhar para o pecado, dizer, isso aqui desagrada o meu Senhor. E o seu impulso em agradar o Senhor é tão maior do que o desejo da sua carne, que você fica sem pecado. Você controla. Isso, essa força vem do Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Veja o que o próprio Paulo disse neste mesmo capítulo de Gálatas, no verso 17. A carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si. Sem o Espírito, a carne estaria fazendo contraponto exatamente a quê? Sem o Espírito, a carne lutaria contra quê? Sem o Espírito, a carne não precisa lutar. Ela está muito bem, obrigado. Muito bem, obrigado. Com uma pessoa escrava dela, dando a ela exatamente o que ela quer, em um mundo que dá a ela exatamente o que ela quer, regido por um Satanás, que dá a essa carne exatamente o que ela quer. Com o Espírito Santo de Deus, não. Com o Espírito Santo de Deus nós temos esse controle. Domínio próprio é a capacidade de não ceder completamente a tudo que a sua carne quer, com a motivação de honrar o Senhor. O homem que faz tudo que a carne quer acha que é livre. Por quê? Porque parece, eu faço tudo que eu quero. Mas ele não enxerga que ele vive numa escravidão. Ele não sabe que ele é escravo daquilo, e por isso que ele é feliz naquela escravidão. Mas nós já vemos as contradições disso se manifestando no nosso mundo. Quando o sexo deliberado é pregado como algo que traz alegria, que você tem domínio sobre o seu corpo, mas ao mesmo tempo nós vemos vídeos no YouTube sobre como conter a ninfomania, como largar a pornografia, como largar a masturbação, Peraí, mas se o sexo deliberado é uma coisa tão boa e que você tem que dar liberdade para o seu corpo, por que você tem que colocar essas travas e dar para as pessoas métodos para elas não irem tão longe? Para quê? Se não é bom, deixa aí. Nós vemos também que gastar com aquilo que se deseja e usar o seu dinheiro para tudo aquilo que agrada a si, e consumismo também é pregado como uma coisa muito boa, mas existem vídeos no YouTube, tratamentos psiquiátricos para pessoas que não conseguem parar de gastar. Por quê? Se é tão bom? Para que controlar isso? E a mesma coisa nós vemos com drogas, quando nós estamos vendo esse fetiche por liberação de drogas, e que não faz mal, não, pode usar, cada um é dono do seu corpo. E aí nós temos clínicas e mais clínicas e mais clínicas, e projetos e mais projetos e mais projetos, que intentam tirar as pessoas disso. Por quê? Se é tão bom. Mesma coisa com comida excessiva, com mentiras, com pequenos furtos, com bebida. Se fazer aquilo que eu quero é algo tão bom,
Porque o mundo parece que na medida que prega que eu tenho que fazer o que eu quero e dá para minha carne tudo o que ela deseja, porque esse mesmo mundo parece que está criando todo tipo de freio para isso não descambar em algo grave. Porque talvez não seja tão bom assim, você dar à sua carne tudo aquilo que ela quer. Se é tão bom, por que chegar num ponto em que existe tratamento psiquiátrico para essas coisas? É porque quando aquilo não se manifesta de maneira muito profunda, as pessoas não sabiam, mas elas não estavam exercendo liberdade. Elas estavam colocando a sua escravidão em prática. Estavam obedecendo o seu Senhor. E só se tocaram daquilo quando virou um vício manifesto externamente. E a compulsão já não podia mais ser escondida, não podia mais ser disfarçada. E quando nós falamos em controlar esses impulsos, as pessoas que não estão em Cristo não costumam levar isso a sério. Eu conversava com uma pessoa que eu estava discipulando um outro dia, não é cristão, conversava com ele, e ele sempre gosta de voltar naquele aspecto legalista de algumas pessoas, e falar, mas Arthur, peraí, mas se para ser cristão eu tenho que parar isso, ninguém faz isso, é sempre o papo. Quem é que espera casar? Quem é que pensa em fazer as coisas para a glória de Deus? Ele se usa como referência. Quando nós falamos da capacidade que o Espírito Santo de Deus dá de fazer com que você controle os seus impulsos, a pessoa fora de Cristo, ela chega a debochar disso. Porque na cabeça dela nós somos um bando de mentirosos, hipócritas, que fingem que fazem as coisas, mas não fazem. Elas não têm esse domínio próprio sobre si e espalham isso como regra para tudo, dizendo, ninguém tem isso. Até parece que as pessoas têm isso. A pessoa sem o Espírito de Deus não entende isso, ela não entende. E é aí que entra o Espírito Santo de Deus com domínio próprio para todo aquele que nele crê. É aí que entra o Espírito Santo de Deus com o autocontrole para todo aquele que é filho de Deus. Filho de Deus. Removendo, irmãos, gradativamente, aos poucos, o poder da carne. Você não sente isso tanto no começo. Quando você acaba de se converter, a sua carne ainda é muito forte. Mas aos poucos, você cresce na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. E os seus pecados começam a ser controlados. Você começa a ser domado. Você começa a ter essa força para dizer, não quero isso. Aos poucos, o crente ele é preenchido com o poder do Espírito. E é por isso que mesmo não sendo esses os pontos centrais do Evangelho, nós ouvimos tantos relatos de pessoas que ao se converterem, largaram as drogas, de pessoas que ao se converterem, largaram o vício no álcool, largaram o vício na pornografia, largaram, conseguiram, se libertaram. E eu sei que essas coisas não são necessariamente o cerne do Evangelho, mas faz parte da santificação do povo. Veja, essas pessoas adquiriram um domínio próprio, domínio sobre as próprias emoções. E é só no poder do Espírito que nós combatemos os nossos impulsos, o nosso pecado, os nossos desejos mais profundos. E existem prerrogativas bíblicas para nós conseguirmos exercer isso. A primeira prerrogativa é a seguinte: saiba que o Espírito Santo de Deus, por vezes, ele vai te tratar como é usada a abstinência em tratamentos variados para um viciado em drogas. O seu impulso pecaminoso, ele vai aparecer. Domínio próprio não significa não querer pecar. Domínio próprio significa querer muito pecar e conseguir não pecar. O seu impulso pecaminoso vai aparecer, mas não vai deixar a sua consciência em paz. Ele vai te incomodar a cada passo que você der em direção ao pecado. Então faça o seguinte: aula de domínio próprio número 1, escute. Quando ele te incomodar, escute. Dê atenção ao Espírito Santo de Deus quando ele te acusar do pecado. A cada vez que você evitar o pecado, dando ouvidos a essa acusação do Espírito de Deus, é porque Deus te tornou um pouquinho mais forte para suportar o pecado. Segundo, pecado combatido é pecado confessado. Isso é uma outra coisa também. Se você não consegue largar um pecado, que é uma dica, espreme a espinha, confesse. Arrume um irmão piedoso, crente em quem você confie, e confesse. Pecado não se combate no escuro. Escuro é o ambiente dele. Pecado você combate na luz. Confesse. Vocês não fazem ideia do poder da confissão de pecado, que nós às vezes
demonizamos porque a Igreja Católica Romana tomou para si essa prerrogativa, né, da confissão com o padre e tal, e a gente age como, não, é eu e Deus. Cara, se você fica nessa, é eu e Deus, e você não tem coragem de compartilhar com o seu irmão para ele te ajudar te discipulando no pecado seu, você provavelmente não fala com Deus. Você provavelmente está só querendo evitar que aquilo seja manifesto para fora, mas vocês não fazem ideia do poder da igreja no combate ao pecado, do quanto confessar os pecados para um irmão em quem você confia dá forças para que você combata aquele pecado. A própria vergonha e timidez de falar aquilo já te dá forças para não querer fazer de novo e para não ter que confessar aquilo de novo. Isso acontece. Confesse. Então, a primeira prerrogativa é que Deus ele te trata com uma certa abstinência. Segundo é que você tem que confessar o seu pecado. E terceiro, lembre-se, isso é encorajador, que o mérito de Jesus vencendo a tentação no deserto e exercendo o domínio próprio lá no deserto, se tornou o seu mérito no momento que você creu. Lembre-se sempre que no momento que você confessa o pecado e o abandona, não é que você conquistou de alguma forma o perdão de Deus. Quem conquistou o perdão de Deus para você foi o Senhor Jesus. Só que é a maneira como o perdão de Deus ele é diluído ao longo da sua vida, conforme o seu pecado vai sendo abandonado, mas tudo nos méritos de Jesus. Quando você cai na tentação, o que Deus vê não é você caindo na tentação, Ele vê Jesus vencendo no deserto. É isso que Ele vê. E é assim que há essa substituição penal entre nós e Cristo. É o mérito dele para nós. Por isso nós oramos em nome de Jesus, não em nosso nome. Então, não pense em combate ao pecado como cuidar para não ser condenado ao inferno. Isso aí Jesus já resolveu. Combate ao pecado é para que você se conforme à imagem do Senhor Jesus. E para que você seja apresentado diante de Deus, como Pedro diz, em paz, imaculado e irrepreensível. É para que a sua vida honre a Deus. Essa é a sua motivação. Não é o medo do inferno. Medo do inferno não leva ninguém para o céu. Nós todos temos muita confiança da nossa salvação aqui. Nós vamos para o céu em Cristo. E a nossa alegria em vida é sermos cada vez mais parecidos com Cristo e abandonar cada vez mais o nosso pecado. Isso tem que trazer alegria. E aí, gente, nós entramos naquele aspecto que eu sempre digo. Domínio próprio, então, é a habilidade de controlar a sua carne. Isso é domínio próprio. O ímpio não tem isso porque ele não tem o Espírito Santo. Qual seria então o oposto de domínio próprio? Qual seria o oposto de domínio próprio? O oposto de domínio próprio seria uma certa libertinagem, fazer tudo que eu quero a hora que eu quero e dar à minha carne tudo que ela quer. Esse é o oposto. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Esse é o oposto de domínio próprio. E aí nós temos a versão falsa do domínio próprio, que parece domínio próprio, que eu sempre digo isso, nós somos profissionais em pegar coisas corriqueiras da vida e dizer isso é obra de Deus, mas às vezes é só algo que nós maquiamos para parecer obra de Deus. Qual seria a versão falsa do domínio próprio? Eu pensei em duas. Primeiro é o legalismo. Primeira forma falsa de domínio próprio, legalismo. Você conter a sua carne ao máximo por fora para você parecer muito santo. Isso é legalismo. É você ficar batendo na sua carne e você querer parecer muito, muito bonito na frente dos outros. Na frente dos outros eu não peco. Mas a sua carne está ali, morrendo de vontade. Se você pudesse abrir mão dessa reputação por um dia, você daria para a sua carne tudo o que ela deseja. Legalismo não é domínio próprio. Você conseguir segurar a sua carne até a dobrar a esquina, não é domínio próprio. Agora, tem uma outra versão de domínio próprio falsa também, que é a versão coach do domínio próprio. Os coaches gostam de usar esse texto para dizer que o Espírito Santo vai te dar domínio sobre o seu corpo. Você vai conseguir acordar mais cedo, né? Vai explorar todo o seu potencial, vai trabalhar mais, vai para academia, domínio próprio, vai monstro, né? No pain, no gain. Esse é o domínio próprio versão academia. Eu estou me controlando para não comer chocolate, aleluia, domínio próprio, porque eu preciso perder peso. Estou me controlando para ir dormir cedo, para eu conseguir acordar cedo, para ir correr na esquina. Sabe? Gente, essa força de vontade do crossfit, força de vontade do empreendedorismo, é baseada no orgulho, baseada na vontade de se superar, baseada na vontade de provar algo para si mesmo. Isso não é domínio próprio da palavra de Deus.
Domínio próprio da palavra de Deus não é a habilidade de acordar cedo para ir para a academia. Isso o ímpio faz. Domínio próprio da palavra de Deus é conter o seu pecado. Isso é domínio próprio. Certo? Então não confundam aquilo que o mundo chama de autocontrole com o que nós cristãos chamamos de autocontrole. Autocontrole para nós, o domínio próprio como elemento do fruto do Espírito é a capacidade de refrear o seu pecado. Esse é o domínio próprio. E aí, uma coisa maravilhosa desse texto é que na continuação dele, ele diz o seguinte, veja a continuação do texto após domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Que coisas? Os elementos do fruto do Espírito. Contra essas coisas não há lei. O que significa dizer que contra os elementos do fruto não há lei? É simples, porque tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é pecaminoso ou potencialmente perigoso, precisa de freio. As obras da carne precisam de freio. Para Israel entender o que era pecado, eles precisavam de freio. Por isso Deus deu a lei. Porque o homem natural sem freio, ele destrói a si mesmo e a tudo ao seu redor. Por quê? Porque Deus criou o ser humano para honrá-lo, ser feliz no Senhor pela eternidade. Essa é a verdadeira liberdade. Mas com o pecado o homem se torna incapaz de amar a Deus, de honrar a Deus. E ele passa a vida tentando preencher esse buraco de alma, que é a distância entre ele e o Senhor, com outras coisas que não o alegram, não alegram a Deus e o tornam cada vez mais escravo. Cada vez mais escravo. Pecado, pecado, pecado e mais pecado na busca de ser feliz. De dose de felicidade em dose de felicidade, a pessoa vai se tornando escrava. E para isso Deus deu o quê? A lei. Para isso Deus deu a lei. A lei era o freio. A lei era didática. A lei era a referência do que era bom e o que era mal. Há um velho ditado no direito, alguém que estuda direito ou já estudou na faculdade? Não? Há um velho ditado no direito que diz que dos maus comportamentos surgem as boas leis. Agora pense em Jesus Cristo. Houve homem mais livre do que Jesus Cristo? Houve alguém mais alegre por viver exatamente da maneira que lhe trazia mais prazer do que Jesus Cristo? E o motivo é que Jesus viveu e vive de forma abundante, explorando esses atributos do fruto, contra os quais não há lei, não há motivo para refreá-los. Estes você pode viver à vontade. Onde o Espírito Santo de Deus habita, existe o quê? Liberdade. É o que diz 2 Coríntios 3,17. Irmãos, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, conforme está aí no texto, precisam de freio, porque elas destroem, porque são pecado, porque desonram a Deus acima de tudo. Mas amor, não segundo o mundo, tá? Segundo os moldes da palavra. E nós passamos aqui 6 pregações falando sobre cada versão falsa do fruto, dos elementos do fruto. Então vocês já sabem que eu estou falando de amor nos moldes da palavra. E amor nos moldes da palavra pode ser vivido com total liberdade, sem amarras, sem freios, sem lei. Alegria, não segundo o mundo, mas nos moldes da palavra, pode ser vivida com total liberdade, sem amarras, sem freios, sem lei. O mesmo vale para a paz, para a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, para a mansidão e também para o domínio próprio. Contra essas coisas dignas, divinas, maravilhosas, corretas, que honram o Senhor, contra estas coisas não há lei, só existe liberdade. Nesse espectro só existe liberdade. Na Nova Jerusalém nós não seremos nada além de livres para honrar o Senhor da maneira como tem que ser. E liberdade para revelar estes atributos, para frutificar no Espírito. O ímpio não tem. Não tem, ele é escravo da carne, ele é escravo do mundo, escravo do diabo. Ele está debaixo do jugo da lei de Deus contra estas coisas. Mas nós que estamos em Cristo, nós somos livres. E é claro que, como Calvino bem lembrou, a lei de Deus, mesmo nesse contexto da liberdade, ela tem um papel importante até na vida do crente, que é a função didática, de ensinar por princípios aquilo com que Deus se agrada ou aquilo com que Ele não se agrada. Mas essa lei não pode condenar o Filho de Deus mais, ele é livre.
Nós somos livres da culpa do pecado. Estamos sendo libertos do poder do pecado, domínio próprio. E um dia, finalmente, seremos livres de uma vez por todas da presença do pecado. E assim nós andamos, de glória em glória, de fé em fé, dia após dia, um de cada vez, com pequenas vitórias sobre o pecado, no poder e sob direção do Espírito de Deus, e cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, que foi o homem mais livre que já existiu, e ainda existe e vive. E mais parecidos com Ele, irmãos, primeiramente, por quê? Porque nós já compartilhamos de algo absoluto em Cristo, já compartilhamos da morte dele. Esse é o próximo ponto, veja. Nós já compartilhamos da morte de Cristo. Olhem o verso 24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos, ou concupiscências, dependendo da versão de vocês. Carne nesse trecho, Paulo está usando a palavra carne como se fosse a fonte das paixões e dos desejos, como se fosse uma árvore e as paixões e os desejos fossem os frutos ruins. Essas inclinações, essas paixões, esses desejos, vai dizer o profeta Isaías no capítulo 53, os versos 4 e 5, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus, oprimido. A gente achava que ele estava lá pagando pelos próprios erros, não é? Ferido de Deus, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O nosso pecado foi juridicamente crucificado em Cristo. Jesus morreu, foi esmagado pela ira de Deus, não para condenar os próprios pecados, porque ele não tinha nenhum. A morte dele foi para esmagar o nosso pecado. O que Deus fez pelo povo eleito em Cristo foi destruir juridicamente o pecado e condenar na carne o que tinha que ser condenado na carne. Foi condenado na carne de Cristo. Paulo fala isso no capítulo 2 desta mesma carta aos Gálatas. Olhem lá no capítulo 2 de Gálatas. O que ele diz em 2,19? Ele diz na parte B do versículo, em Gálatas 2,19, ele diz: estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Esta vida de pecado não me representa mais. Deus olhou para Jesus e viu esta vida de pecado sendo plenamente castigada em Jesus. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, não é mais a minha vida que conta no tribunal. Cristo vive por meu intermédio. É a vida de Cristo que conta para mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo como? Pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E complementando esse mesmo princípio, o próprio Paulo fala em Romanos 6, 5 e 6, que se nós fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na ressurreição. Lembrem-se, Jesus Cristo morreu para que nós pudéssemos morrer. Jesus morreu para que nós pudéssemos morrer. Nós tínhamos uma morte que nos era devida. Ele morreu para isso, para nós morrermos, mas Ele ressuscitou para que nós pudéssemos viver. É o que Paulo está dizendo aqui. Se nós somos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos unidos com Ele também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo disso, por causa dessa esperança, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e portanto, não sejamos mais escravos do pecado. Ou, em outras palavras, exerçamos o domínio próprio. O que Paulo está defendendo em Romanos é o seguinte: Cristo foi pendurado na cruz para eliminar nosso pecado. Quando Deus imputou nosso pecado em Jesus e o matou, Ele matou o nosso pecado. E as obras da carne que nós lemos aqui, nesse capítulo, todas jogadas no lixo quando Cristo pagou por elas. Quando Cristo sofreu condenação por elas. Quando Cristo foi castigado por elas. E quando isso acontecia, enquanto Jesus estava ali pendurado naquele madeiro, gritando: Deus meu, por que me desamparaste? Deus olhava para Cristo e Ele via cada um de nós, eleitos de Deus, tendo seus erros perdoados, seus pecados purgados, seus desvios ajustados. Estou crucificado com Cristo. Os que são de Cristo Jesus já crucificaram a carne com seus desejos e com as suas paixões.
Eu sou como um ex-dependente químico que largou as drogas. E por mais que às vezes eu tenha impulsos, vontade de voltar, eu estou livre. E se o nosso pecado foi todo imputado em Cristo na cruz e castigado nele, deixemos na cruz também as paixões e os desejos da carne, irmãos. Continuação do versículo, verso 25. Verso prático. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Mais uma vez fazendo referência ao texto de Romanos 6 que eu comentei, ele diz, se a nossa natureza foi crucificada com Ele, na carne, se nós morremos em Cristo, estamos vivos hoje, por causa do Espírito Santo de Deus que nos ressuscitou, que nos deu vida, como diz Efésios 2, Ele deu a vocês vida, porque vocês estavam mortos. Se nós vivemos pelo Espírito, não sejamos mais escravos do pecado, vivamos, andemos também no Espírito. Andar no Espírito, de acordo com o contexto aqui, é justamente deixar que frutifique em nós o fruto do Espírito, que é gradual, mas é inevitável, e que cada vez mais cresce em nós, e nos conforma à imagem do Senhor, e nos torna cada vez menos escravos, e mais livres no Senhor. Se Cristo de fato morreu pelo seu pecado, então deixe esse pecado na cruz. Liberte-se no poder do Espírito. Viva a liberdade do Espírito Santo de Deus. Se a nossa vida existe por causa do Espírito Santo de Deus, então andemos também no poder, na liberdade, no amor, na alegria, na paz, na longanimidade, na benignidade, na mansidão, no domínio próprio do Espírito, todos os dias das nossas vidas. Vamos orar?